Ministério da Saúde atualizou a situação do coronavírus aqui no país. São até agora 816 mortes, com 14 mil, aliás, em 24 horas, 816 mortes, 14 mil casos em 24 horas. Vamos aos números atualizados, números globais da doença. 233 mil aqui no Brasil. Eu já vou passar os números no mundo todo, atualizados pela Universidade Johns Hopkins, mas aqui no Brasil são 233.142 casos confirmados, 15.633 mortos pela doença. São Paulo é o estado com maior número de mortos até aqui e de casos confirmados também. São 4.688 mortos pela doença no estado paulista. O Rio de Janeiro vem na segunda colocação, com até agora 2.614 casos da doença, e o Ceará com 1.614 casos. Rio de Janeiro e Ceará são dois estados que estão tendo problemas com leitos de UTI. A Grande São Paulo tem até agora 90% de taxa de ocupação em leitos de UTI. No entanto, no interior do estado de São Paulo, a situação é um pouco melhor e, por isso, pacientes estão sendo transferidos em casos mais graves. E o Rio de Janeiro já registra problemas de superlotação em algumas áreas. Falei sobre os números no mundo todo. O Brasil é hoje o quarto país no mundo em infecção, ou seja, em casos confirmados da Covid-19, não em número de mortes, mas em casos confirmados. À frente do Brasil estão o Reino Unido, com 241 mil, a Rússia com 272 mil e os Estados Unidos com quase 1,5 milhão de casos confirmados. Em todo o mundo, são 4.626.000 casos confirmados da doença, 311.366 pessoas acabaram morrendo, vítimas da Covid-19. Nesse ranking de mortos pela doença, Estados Unidos na frente, atrás Reino Unido, Itália, Espanha e aí vem a França e o Brasil. Aliás, o número da Universidade Johns Hopkins, que engloba todos os números no mundo todo com relação à Covid-19, ainda assim o número fornecido pela universidade é um pouco abaixo do que o Ministério da Saúde acabou de confirmar, ou seja, a situação do Brasil ainda é pior do que informa a Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos.